Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana. É a mesma liturgia no mundo inteiro. Então, estou sempre aqui para ser um ajudador dos presidentes de celebrações. Acesse Paulo Roberto Maciel e vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Vocês terão sempre a liturgia de forma antecipada. Neste dia, nós vamos transmitir a liturgia referente a 14 de dezembro de 2024, sábado, dia de São João da Cruz, presbítero e doutor da Igreja. No rito da missa temos o ofício da memória, a cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. E estamos nesse período, no ciclo de Natal, hein? Na segunda semana do Advento, ano litúrgico C. E é importante nós termos esta expectativa da vinda de Cristo Jesus. Vamos às liturgias, às leituras deste dia. Então você que é presidente de celebração, tanto eucarística como da palavra, a celebração deve ser em memória de São João da Cruz. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre ele. Primeira leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 48, versículos do 1º ao 4º e do 9º ao 11º. Naqueles dias, o profeta Elias surgiu como um fogo, e sua palavra queimava como uma rocha. Fez vir a fome sobre eles, e no seu zelo reduziu-os a pouca gente. Pela palavra do Senhor fechou o céu, e de lá fez cair fogo por 3 vezes. Ó Elias, como te tornaste glorioso por teus prodígios! Quem poderia gloriar-se de ser semelhante a ti? Tu foste arrebatado num turbilhão de fogo, num carro de cavalos, também de fogo. Tu, nas ameaças para os tempos futuros, foste designado para acalmar a ira do Senhor antes do furor, para conduzir o coração do pai ao filho e restabelecer as tribos de Jacó. Felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial, Salmo 79 na Bíblia Vulgata e 80 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 2º a C e 3º B, 15 a 16, 18 a 19, refrão 4º, versículo 4º. Convertei-nos, ó Senhor, resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Convertei-nos, ó Senhor, resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins vos assentais. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Convertei-nos, ó Senhor, resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Voltai-vos para nós, Deus do universo. Olhai dos altos céus e observai, visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou, protegei-a, e ao rebento que firmastes. Convertei-nos, ó Senhor, resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Pousai a mão sobre o vosso protegido Filho do homem que escolhestes para vós, e nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos vosso nome.
Convertei-nos, ó Senhor, resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Repitamos: convertei-nos, ó Senhor, resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Agora vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos do 10º ao 13. Antes de proclamar o Evangelho de São Mateus, vamos aclamar a palavra. Aleluia, 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 aleluia. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Toda a carne há de ver a salvação que vem de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, os discípulos foram preparados pacientemente por Cristo Jesus, segundo o livro Deus Conosco, em vista da missão futura, quando assumiriam com firmeza o anúncio do reino, evangelizando povos e nações. Mostra-lhes que ele, por causa do evangelho da verdade do reino que anunciou, sofreria adversidades até a morte. Os discípulos vão compreendendo aos poucos o sentido e significado da missão de Jesus e a deles no futuro. Também nós somos chamados para tomar parte na vida de Cristo Jesus. Então, é a reflexão deste livro Deus Conosco. Agora vamos para a reflexão que está no livro Dia a Dia com o Evangelho, porque é sempre melhor para todo católico saber várias reflexões, não somente uma. Mateus 17, versículo do 10º ao 13, do 10º ao 13. Vejamos o que nos fala aqui o livro. O profeta Elias foi uma pessoa repleta do Espírito Santo de Deus e cheio de coragem e valentia. Enfrentou inimigos do seu povo e de sua fé no Deus único de Israel. Nos dias de Jesus, outro profeta se apresenta com as características de Elias. É João Batista, dotado de fortaleza, coragem e zelo pela causa do Senhor. A João Batista, precursor do Messias Jesus Cristo, as autoridades puseram na prisão e em seguida o mataram, cortando-lhe a cabeça. A Jesus, o Messias esperado, tratarão de modo semelhante. Vão condená-lo e eliminá-lo com a morte na cruz. Os discípulos de Cristo sabem que correm o risco de terem a mesma sorte que o seu mestre. Está lá escrito em João 15, versículo 20. Se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês também. Agora o livro Palavra e Vida nos traz outra reflexão que passaremos para vocês que estão nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel 7919.
Para que servem os profetas se o povo não os quer ouvir? Podem levantar-se os profetas do sepulcro, que mesmo assim não daremos atenção para eles se não estivermos com o coração disposto. O problema da comunicação não está somente no emissor, mas também no receptor. A melhor emissora do mundo não tem razão de ser se não conta com receptores adequados. A questão é que Deus nos presenteou a todos na criação com bons ouvidos para escutar, mas não existe maior surdo do que aquele que não quer ouvir. Jesus nos volta a dizer que está em nossas mãos acolher a mensagem. Bem, agora depois da reflexão sobre o Evangelho, vamos aos santos do dia. Neste dia, nós estamos homenageando São João da Cruz, 14 de dezembro. De acordo com o site rs21.com.br, da Rede Século XXI, da televisão, da TV Século XXI, São João da Cruz nasceu em Fontívaros, na Espanha, com o nome de Juan de Yepes, em 1542. Seu pai era de família rica, mas João foi deserdado da herança devido ao casamento com uma mulher humilde. Após a morte de seu pai, sua mãe teve que trabalhar e então a família se mudou para Medina. Em Medina, tentou diversos trabalhos, era ajudante num hospital enquanto estudava gramática à noite num colégio jesuíta. Foi então que sua espiritualidade desabrochou. Entrou para a ordem carmelita quando tinha por volta de 20 anos. Então, João passou a ser um religioso. Ele foi enviado para a Universidade de Salamanca a fim de terminar os estudos em filosofia e teologia. Bem, enquanto cursava, visitava doentes em hospitais ou em suas casas, sendo nessa ocasião um enfermeiro, cuidando das pessoas. Aos 25 anos, se ordenou sacerdote. João achava a ordem carmelita muito branda e queria alguma ordem mais rígida. Nesse contexto, olha só, nesse contexto, ele conheceu a futura Santa Teresa d'Ávila. Juntos, reformaram a ordem, recuperando princípios e disciplina. João assumiu o cargo de reitor de uma casa de formação e estudos, reformou vários conventos. Olha que importante, hein? Ele chegou para fazer a diferença. Mas isso não foi fácil. Enfrentou diversos problemas e sofrimentos. E em um dos conventos, chegou a ficar preso por 9 meses. Meu Deus, que situação, hein? A vida de um santo, gente, não é fácil. Procure saber da história dos santos. A maioria deles enfrentou o sofrimento. João abraçou a cruz do sofrimento com prazer. Ele pedia 3 coisas para Deus: força para o trabalho e sofrimento. Não sair desse mundo como superior de alguma ordem e que morresse desprezado e humilhado pelos seres humanos. A religiosidade mística desse santo o fazia enfrentar sofrimentos com prazer, por proporcionar visões. Olha só, ele tinha
visões. Então ele enfrentava sofrimentos com prazer por proporcionar-lhe visões e êxtases. João foi exonerado de todos os cargos da comunidade e seus últimos meses foram vividos em solidão e abandono. Mesmo assim, ele era feliz, olha aí. Em 14 de dezembro de 1591, faleceu, com 49 anos de idade, de uma doença fatal. Seu legado conta uma extensa obra escrita e a participação na reforma da Ordem Carmelita Descalça. Ele foi canonizado, deixa eu ver aqui, foi canonizado em 1726 e foi proclamado doutor da Igreja em 1926. Não, foi canonizado em 1726 e proclamado doutor da Igreja em 1926 pelo Papa Pio XI. Então é uma história muito interessante de São João da Cruz. Ele carregou realmente a sua cruz, né? Sofreu, mas sofreu por amor a Cristo. Santa do dia 14 de dezembro, São Nicásio de Reims, bispo, faleceu em 407. Foi morto pelos pagãos na porta da Basílica de Reims, na região de Champagne, na França. São Venâncio Fortunato é santo de 14 de dezembro. Foi bispo. Faleceu no século VII. São Venâncio Fortunato. Famoso bardo, contador de histórias de sua época, atraído pelas virtudes da rainha. Olha a história dele começando aqui. Atraído pelas virtudes da rainha Santa Radegunda, tornou-se sacerdote e passou a viver em Poitiers, na França, onde foi bispo. A ele são atribuídos diversos hinos litúrgicos. Vamos ver um pouquinho da história aqui no site wikipedia.org. Venâncio Fortunato nasceu no norte da Itália, em algum lugar entre Valdobbiadene, Ceneda e Treviso. Ele cresceu durante a Reconquista Bizantina da Itália e foi educado em Ravenna. Seus trabalhos posteriores mostram familiaridade não apenas com poetas clássicos como Virgílio, Horácio, Ovídio, Públio, Estácio e Martial, mas também com poetas cristãos, incluindo Arator, Claudiano e Sedúlio, entre outros. Fortunato eventualmente migrou pela Alemanha até a Gália em meados de 560, provavelmente com a intenção de se tornar poeta na corte merovingia. Após circunstâncias políticas que impediram sua carreira na corte, Fortunato recebeu patrocínio de várias figuras religiosas, incluindo São Gregório de Tours. Tornou-se bispo de Poitiers, na França, pouco depois do ano 600. Ele ficou muito conhecido por poemas que tornaram-se parte da liturgia da Igreja Católica Romana. Ao todo, pelo que se tem registro, Venâncius Fortunatus escreveu 11 livros de poesia na língua latina, em diversos grupos de gênero, incluindo epitáfios, panegíricos, consolações e poemas religiosos. Suas obras foram importantes para o desenvolvimento da literatura latina, em grande parte por escrever numa época em que a prosódia latina afastava-se do verso quantitativo clássico em direção à métrica do latim medieval. É uma história de um santo poeta. É interessante. Fortunatus é um santo da Igreja Católica Apostólica Romana, comemorado em 14 de dezembro, especialmente da Diocese de Poitiers, na França, e em algumas igrejas de Vêneto, Itália. Santo do dia 14 de dezembro.
São Nimatulácio al-Hardini, sacerdote, faleceu em 1858, da ordem libanesa maronita. Incumbido de orientar os jovens religiosos, preocupou-se muito em dar-lhes boa formação teológica e espiritual. Santo do dia 14 de dezembro, Beato Boaventura de Pistoia, presbítero, ou seja, padre, sacerdote, faleceu em 1315. Foi prior de vários mosteiros da Ordem dos Servos de Maria. Ajudou São Felipe Benizzi a pacificar as facções em luta em muitas cidades da Itália. Santa do dia 14 de dezembro é a Beata Francisca Xavier. Virgem, faleceu em 1876, dedicou-se ao cuidado dos pobres, doentes e aflitos, ficando conhecida como a Mãe dos Pobres. Fundou a Congregação das Irmãs dos Pobres de São Francisco. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará. Afinal de contas, Deus é o nosso Pai eterno. Ele é onisciente. Qualquer resposta que Ele nos der é a melhor. Então, se der um não para você, aceite. Eu já recebi muitos nãos de Deus e foram a melhor coisa para mim. Na hora eu não entendia, mas depois eu fui entender. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia Ele voltará e será o juízo final. Quem for batizado, acreditar em Jesus como Deus, Ele é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho, Ele é o Filho e Espírito Santo. Santíssima Trindade, Ele é a segunda pessoa, o Filho. Então, tem que ser batizado, acreditar em Jesus como Deus e arrepender-se dos seus pecados. E na volta de Jesus, teremos corpos transfigurados, transformados, com novas propriedades, semelhantes aos dos anjos de Deus e ao do próprio Cristo ressuscitado. Nós viveremos por todo sempre junto de Deus, com felicidade em plenitude. O apóstolo dos gentios, o apóstolo São Paulo, diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada na volta de Jesus. Então, vamos ficar esperançosos de um dia presenciarmos a volta de Jesus e de vivermos para sempre com Ele, com o Pai e com o Espírito Santo. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6/